Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Meu nome é Sofia, tem 3 anos. Alô, minha irmã. Alô, minha irmã. Quem que faz até me vaga? Estamos de volta, Sofiazinha. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 24 de novembro de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Muito bem, minha gente. Olha, nós temos aqui uma promoção aqui na 93 FM. A Marcela vai contar para você, ouvinte amado, essa promoção especial, tendo a sua participação aqui também durante o nosso Debate 93 de hoje. Bom dia, Marcela. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes. E é a palavra-chave Israel com a 93. Porque a palavra-chave do final desse ano vai sortear uma pessoa para poder ir para Israel nessa super caravana da 93. Você vai conhecer a Terra Santa, a Via Crucis, enfim, o túmulo vazio de Jesus. E você vai na companhia aí da Rosane Félix e na minha companhia também. Nós estaremos juntos aí em maio do ano que vem. Então anota aí. O primeiro versículo da palavra-chave de hoje está em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 11. Ó, tem até trilha de Israel. Deuteronômio 9, 11. Acompanha a nossa programação aí o dia todo para você ficar atento. Quem sabe você não vai para Israel com a gente. Vou aproveitar o embalo, Marcela, para solicitar a nossa querida Leinha Mendonça. Ela fez uma definição de Israel. É sensacional. Conta, Leinha, conta aqui para o nosso ouvinte aquela definição. Israel para mim é como um pomar, né? Nós vamos andando, vamos no ônibus e nas laterais nós vamos vendo frutas, verduras, legumes. É um pomar. Essa é a Leinha Mendonça. Olha aí, minha gente. Bom, Marcela Bastos, Rosane Félix, Luiz Saião e você, ouvinte, pode participar dessa grande celebração, dessa grande festa da 93 FM na Terra Santa, em Israel. Olha o Joaquim aí, ó. Vou voltar pra cá pro Brasil, porque isso é bom demais pra ele ficar imaginando. Vambora, gente, é o seguinte, olha, nós estamos aqui, vamos tratar sobre vários assuntos hoje no programa, aqui na 93 FM. Eu quero lembrar você o seguinte, não sei se você tomou conhecimento sobre um ato do prefeito de Petrópolis, né? Um projeto de lei que foi sancionado, que cria agora o dia do servidor, da servidora pública municipal, bonito esteticamente, isso no município de Petrópolis, terra de gente linda. Então nós vamos ter aí esse assunto aí, eu quero ouvir a sua opinião, ouvinte, sobre esse tema, porque afinal de contas é o seguinte, a criação de um dia do servidor público municipal bonito esteticamente, o que quer dizer isso na prática e que impacto isso gera para o bem-estar da população de Petrópolis? Qual o bem-estar? O que isso influencia na saúde, na educação, na segurança? Esse é um tipo de programação que deve ser feita como um projeto de lei e depois se tornar uma lei, a lei número 7.587 de 21 de novembro de 2017, uma lei que tem aqui vários artigos, vários itens aqui para o esclarecimento e que vem ser assinado nesse dia 21 pelo prefeito Bernardo Rossi, o prefeito de Petrópolis. Eu quero ouvir você de Petrópolis, está na região serrana, você está no Rio, você está no Grande Rio, está no Brasil. O que você acha de um projeto, de uma lei que aí institui o dia do servidor público municipal bonito esteticamente? Eu gostaria de ouvir a opinião dos servidores estaduais. Você preferiu o quê? Fala para mim.
salário na conta ou ser eleito o mais belo servidor do Rio de Janeiro? A mais bela servidora do Rio de Janeiro. Ouvinte, eu quero ver a sua opinião. É tempo de ter a participação aqui. Você tem voz aqui, você pode falar através do nosso WhatsApp. Vou repetir aqui o número do nosso WhatsApp para sua participação: 96803-8319, 96803-8319. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Primeiro assunto de hoje: sempre ouço pessoas dizerem: receba a sua vitória. Mas afinal, Deus tem sempre vitória para nós, porque alguns dizem que as vitórias estão presas e precisam ser liberadas. A vitória está ali, ó, presinha. Por quais razões uma vitória ficaria retida? Aliás, o que fazer para que elas não demorem a ser liberadas? Já embarcou o ouvinte aqui na ideia da vitória que está presa. Eu quero saber de vocês se isso é verdade. E se elas nunca chegarem, como lidar com a frustração? Essa é uma encrenca que nós vamos ter a participação dos nossos debatedores. Pastor Márcio Rocha começa, pastor da Comunidade Evangélica da Zona Norte. Muito bom dia, seja bem-vindo, pastor. Bom dia, JR. Que bom estar aqui nessa manhã de sexta-feira. JR, a primeira coisa que a gente precisa entender o que é vitória, né? Porque se a gente for analisar a questão da frustração, a gente vai perceber que a maioria das pessoas que estão frustradas é porque elas não têm conhecimento do que a vitória bíblica fala. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, verso 4, diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a minha fé. Então, muitas das vezes, essa frustração, porque eu não tive fé, não tive consistência, não procurei fazer o que a Bíblia manda, porque não adianta. Eu creio que a palavra de Deus é o livro da vitória. Eu creio. Mas o que é vitória? É sempre quando as coisas dão certo? Então a gente pode dizer que Paulo foi um derrotado, porque nem sempre as coisas na vida de Paulo deram certo, na vida de Pedro não deram certo. Então a gente vai dizer que os caras são derrotados porque não deu certo. Qual é a resposta que Deus tem para mim? E ainda, segundo a palavra, ainda que não dê certo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A grande questão é a nossa visão. Como a gente enxerga a vitória? Como que as pessoas veem vitória? O que é vitória para mim? Pastor Paulo Azevedo, da Igreja Batista Independente do Mendanha, bom dia, bem-vindo. O que pensa o senhor, pastor? Bom dia, JR, bom dia a todos os debatedores. É sempre uma alegria estarmos aqui reunidos, né, falando de assuntos tão importantes para a obra de Deus, e nós sabemos que são assuntos que realmente quem está nas igrejas, quem nos rodeia, tem certas dúvidas, e o Senhor nos tem dado o privilégio de estarmos colocando a nossa posição. Eu penso que a palavra do Senhor diz que tem que ser a base para todos nós, né? Há tempo determinado para todas as coisas. O pastor Márcio foi muito feliz quando ele chegou e disse a esse respeito: realmente a maior vitória que nós temos é a salvação das nossas almas, é aquilo que o Cristo nos concedeu. Mas até se você levar para o lado material, você começar a pensar dessa forma, nós temos que ver que é o seguinte: existe um tempo certo. Nós servimos a um Deus que, além de Deus, ele é nosso Pai. E um pai sabe a hora certa do melhor para os seus filhos. Às vezes nós pedimos muitas coisas ao nosso Pai, ele não nos dá, que ele sabe que não vai ser legal para a gente, não é o momento. E eu fiquei analisando hoje pela manhã que uma faca é um instrumento muito importante para nós dentro de uma cozinha, não é verdade? É muito importante para a gente fazer o alimento, sei lá, para muitas coisas. Mas uma faca na mão de uma criança é um desastre. E às vezes a gente fica falando nesse sistema de vitória material. Uma criança com uma faca na mão seria a realização dele. Colocar o dedo numa tomada seria uma realização. Mas um pai amoroso nunca vai permitir que isso aconteça. Então, querido, essa questão de vitória ou não vitória, presta bem atenção. Deus é um Deus atemporal. E na hora certa ele vai conceder o desejo do seu coração, conforme promessa dele. É só você aguardar. Pastor Samuel Soares, da Assembleia de Deus de Bom Sucesso. Pastor, bom dia, seja bem-vindo. Dentro dessa perspectiva, a nossa ouvinte pergunta se a vitória está presa, se ela vai ser liberada, que razão leva uma vitória a ficar presa, por que a vitória fica presa há tanto tempo. Bom dia, pastor, bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos amigos aqui da mesa, você ouvinte que nos acompanha, é sempre muito bom estar de volta. Hoje é sexta-feira, né? Um dia que todo mundo gosta e anseia muito. JR, sobre esse tema, os pastores que me antecederam já falaram um pouco acerca do que seria
talvez uma definição de vitória. A vitória que está sendo colocada ali pela pergunta da ouvinte, pela colocação, é uma bênção naturalmente, e muito possivelmente é uma bênção de caráter material. Aí o complemento da colocação da ouvinte que você abordou agora é acerca dela ficar retida. A gente ouve muito acerca disso, tanto falado quanto cantado, quanto em música, por conta daquela passagem do livro de Daniel. Daniel estava empenhado num propósito de oração, orava por alguma coisa, um objetivo claro, definido, não era nada amplo, genérico, espacial, abstrato, não tinha um foco, estava focado em alguma coisa, até que vem a resposta da parte de Deus, e a resposta é o que você se propôs a orar, o propósito do seu coração aplicado na oração, foi ouvido no primeiro instante. Então, só para você não ter a impressão de que você está falando com ninguém. No primeiro momento que você se propôs a orar, Daniel, lá em cima já chegou, já recebemos. E a resposta também foi liberada. A questão é que levou um certo tempo, porque enquanto eu trazia a sua resposta, e daí a pessoa vai colocar, tem que liberar. Eu tive um encontro desagradável com o príncipe da Pérsia e me reteve. Atrasou o momento de você receber. Mas acerca disso, dá para dizer que tudo que alguém pede em oração hoje, em 2017, tudo que alguém pede em oração e não recebe na hora, ou na semana, ou no mês, está preso pelo príncipe da Pérsia, pelo príncipe do Brasil, pelo príncipe... Dá para dizer isso? Eu não sei, porque a Bíblia também me diz que vocês pedem, não recebem porque pedem mal. Então, existe uma coisa, não de hoje, mas a gente sente isso hoje também, que é tirar muito a responsabilidade do indivíduo e jogar essa responsabilidade no mundo espiritual. Seja eu jogando no lado de Deus e o Espírito Santo, ou seja jogando no lado do diabo e do demônio. Então, eu fico muito excluído, eu não participo mais como pedir mal, como não soube orar, como não tinha fundamento na palavra para apresentar aquela... Quer dizer, eu me excluí. Então, se eu pedir aconteceu, foi Deus. Se eu pedir não aconteceu, o demônio se levantou. E acho que não é muito correto isso. Querida pastora Léa Mendonça, cantora da nossa MK, pastora auxiliar da Igreja Batista Renovada Nova Jerusalém, na Ilha do Governador, bom dia, seja bem-vinda. Como pensa você esse assunto? Bom dia, povo de Deus. Muito bom estar aqui mais uma vez. E eu vejo através deste e-mail que as pessoas estão perdidas, falta o conhecimento, às vezes tem muita mensagem, mas pouca palavra, e as pessoas estão perdidas, porque parece que nós precisamos fazer trabalhos para poder desprender o que está preso, e a impressão que eu tenho. Então, eu queria falar, assim, sobre 2 pontos. Primeiro, esse receba a vitória já se tornou um jargão gospel, né? Todo mundo fala isso, eu também já falei várias vezes, até eu começar a ter o entendimento que Deus não tem compromisso com o que eu falo, não tem compromisso com frases de efeito que a gente ouve em internet, que a gente lê em livros, né? Deus tem compromisso com a palavra dele. Amém. Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. E a gente vai profetizando para quem obedece, para quem não obedece. E a Bíblia diz que as bênçãos acompanham quem obedece. Então, esse é o primeiro momento, né? Dizer, receba a vitória para qualquer um, nós não podemos fazer isso. E depois, falar sobre oração retida e oração liberada, quando a gente analisa a história de Daniel, e eu vejo que essa história foi contada só nesse capítulo, eu não vejo assim orações sendo retidas. Agora, dá uma olhada na oração de Daniel, o propósito da oração, claro. Sabe? Eu acho que só orações nobres incomodam o inferno. O príncipe da Pérsia saiu do canto dele para se preocupar com a oração de Daniel. E a maioria das pessoas oram por benefício próprio, em âmbito material. Isso não incomoda Satanás, né? Não. Esse foi o grande segredo. Daniel não estava orando por ele, estava orando por uma nação. E mais, o que fazer para desprender a oração que está presa, né? Veja bem, Daniel não jejuou para desprender a oração. Ele jejuou para entender a revelação do céu, né? É diferente. Agora, eu queria entender uma coisa. Quem dá a vitória é Deus. A vitória dentro do conceito divino.
não no conceito humano. Vocês já distinguiram isso aqui. Então, quem dá a vitória é Deus. Muito bem. Está do outro lado aqui, o indivíduo está em busca da vitória. Se a vitória que o indivíduo busca for a mesma que a vontade de Deus aqui, está botando A e B aqui, né? Se for a mesma vontade, ela acontecerá. Se não for, ela não acontecerá. Está em busca de uma vitória, só que essa vitória não está em conformidade com a palavra de Deus. Até aí, ok? É isso aí? Sim. Até aí, ok? Maravilha. Aí o que acontece, essa ideia, quer dizer, se o contexto é do texto de Daniel, a pergunta número 1 é: esse texto se torna base para todos nós, ou seja, para todo mundo? Esse texto é base apenas para Daniel, é um princípio que foi estabelecido, mas aplicado somente a ele. Ele é aplicado a todos nós, a todo mundo. Essa é a 1 e a 2. A pergunta 3 é o seguinte: essa liberação, ela acontece por ordem de quem? Quem é que determina essa liberação? É o próprio Deus, portanto ela acontecerá na hora dele. É o indivíduo que recebe aí uma autoridade, talvez além da que normalmente se espera dele. Como é que funciona esse processo aí para a gente entender? Primeiro, se é só para Daniel ou se ela se aplica a nós, e se for aplicada a nós também, onde é que isso larga? Onde é que larga? Eu estou querendo abrir a porta aqui para o ouvinte. Entendeu? Se é o ouvinte que abre a porta ou se é Deus quem abre a porta. Ô, Jota, eu achei que a pastora Leia foi muito feliz na colocação dela que fez a respeito dessa passagem de Daniel. Daniel estava num algo muito nobre que realmente incomodava Satanás. Às vezes o cara está orando o tempo todo para comprar um carro e não dá certo. E amém, que ore, né? E amém. Sim. Que ore, que peça a Deus. A oração tem que ser constante. Sim, agora, amém, o que resultado... Agora você vê assim, às vezes o menino tem 16 anos e está orando por um carro. Espera fazer 18 anos. Tem 2 anos de oração aí, tem 2 anos de Pelo oração. menos, fica em não paz. vai dizer que está demorando, não, porque você está orando fora do tempo, tá? O cara, nós já ouvimos aqui alguns casos bem passados, já ouvi aqui no debate, de pessoas que estavam orando por uma pessoa que era casada. Querido, vai orar até dizer chega, não vai acontecer nunca, né? Essa é a primeira parte. A revelação, ela vem do Senhor. A vontade é do Senhor. O Senhor é soberano. E nós falamos no início que Deus é pai. E o pai dá o melhor para o seu filho. Ainda que o filho peça desesperadamente alguma coisa ao pai que vai lhe causar mal, o pai não vai liberar nunca, tá? Então, quem é que libera? Quem é que pode reter ou liberar? É Deus. Somente Ele, que Ele sabe o melhor para cada um de nós. E isso se tornou, essa frase aí, oração retida, oração liberada, se tornou até um discurso, né, na boca dos profetas. E a pessoa vai se frustrando, por quê? Porque elas acreditam piamente. Quando a gente olha a vida de Daniel, a história de Daniel, você vê que ele estava orando para receber a revelação das 70 semanas, e aí o príncipe das trevas segura lá, né, a resposta, e o próprio Deus manda Miguel para contender com o príncipe, e o príncipe então fazer com que Gabriel liberasse, descesse e viesse trazer. Então você vê que a perseverança de Daniel, que ele ficou 21 dias jejuando, moveu também a mão de Deus e a vontade de Deus em mandar a resposta. Eu acho que é tudo um conjunto, mas a gente precisa analisar o motivo da oração. É uma oração nobre, algo que está incomodando o inferno. Onde que meus bens materiais vão incomodar o inferno? Eu tenho que estar dentro de um propósito muito divino para poder incomodar Satanás. E existe até, pastora Leia, uma certa atitude de covardia, né, dos tais profetas, quando diz assim: isso não está acontecendo na sua vida porque você está em pecado. E eu pergunto, qual é o pecado que Daniel tinha para a oração estar retida? Exatamente. A Bíblia é clara, diz assim, ó, procurou ocasião para acusar Daniel e não encontrou nada. Não encontrou nenhuma. Não encontrou nenhuma. Então, assim, eu acho de uma covardia espiritual e emocional muito grande quando você diz, ó, não está acontecendo por causa do teu pecado. Porque você precisa
Tem que ter uma resposta. Tem que ter uma Ó, eu fiz aqui 7 semanas, não veio. Não veio, então calma aí, foi. Já sei, você. A culpa é você. A culpa é você. Eu tenho que dar alguma resposta. Quando o pastorzão fala aqui que um menino de 16 anos começa a orar por um carro, vai orar 2 anos. Mas esses 2 anos, ele também tem que trabalhar, porque ele tem que saber o seguinte: eu tenho uma promessa de Deus e Deus nunca vai fazer o que eu tenho que fazer para que essa situação se manifeste na minha vida. Não é verdade? Não adianta você dizer assim, ó, meu irmão, eu creio que Deus vai abençoar você, o cara está sentado numa redinha tomando uma aguinha de coco. Pô, Deus já falou que vai fazer, entendeu? Vai cair do céu. Márcio, quando a gente entende a soberania de Deus e os desígnios de Deus, a gente não se frustra com nada. Concordo. Abraão, ele, com a sua fé, ele trouxe à existência o que não existia. No entanto, Moisés pediu para entrar na terra prometida, e Deus disse não. Paulo disse, tira esse espinho da minha carne. E Deus disse não. É vontade de Deus. Lidar com o não de Deus é alguma coisa que eu diria que ainda machuca muitos de nós. Muitos dos nossos irmãos, muitas das nossas irmãs, eu diria um percentual muito grande do rebanho de Deus na igreja, ainda não consegue lidar com a questão do não. E fica tentando encontrar uma resposta. Mas não por quê? Por que não? Se eu frequento a igreja no domingo, eu sou dizimista, eu tenho uma Bíblia, eu leio de vez em quando eu lembro, eu oro pela comida quando eu lembro, mas por que não? Se teoricamente, aspas, eu não cometi nenhum pecado grande, eu não fiz nada de ruim para ninguém, por que não? E daí eu já ouvi 2 ou 3 vezes aqui na mesa acerca da soberania de Deus. Quando eu lembro acerca da soberania, eu preciso trazer junto dessa palavra tudo o que inclui, tudo que é inerente a essa palavra. Soberano é alguém que está acima de tudo, acima de todos, inclusive da minha vontade. Pastorzão, olha só, Mateus 6:33 dá um macete para receber a vitória não ficar retida, né? Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais vitórias vos serão acrescentadas. Segundo falou Paulo Azevedo, não segundo a Bíblia. Mas busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo bem, então vamos só tentando explicar para os nossos ouvintes a ideia de que você tem, quem dá a vitória é Deus, quem concede a vitória é sempre Deus. O ser humano, ele recebe a vitória, por causa de Cristo ele é mais do que vencedor, por causa de Cristo, não é por causa dele. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, esse é o texto bíblico. Se fala em Cristo, tem uma razão espiritual e não é uma razão material. Eu não sou mais vitorioso ou menos vitorioso porque eu tenho menos ou tenho mais alguma coisa do que alguém. A questão me parece clara isso aí. A vitória, ela existe, ela é resultado da ação estou falando de vitória espiritual, ela é resultado da ação divina na nossa vida. Agora, a vitória material ou a vitória emocional, uma conquista, por exemplo, uma formatura, onde a pessoa é vitoriosa, isso, se estiver retida, quem aprendeu fui eu mesmo. Não é verdade? Eu não consigo me formar na faculdade. Isso é o inimigo. Não é o inimigo. Você é o inimigo. Não é verdade? Porque você que não está estudando. É ou não é verdade? Eu não consigo, o meu dinheiro não dá ao longo do mês. Não dá ao longo do mês, não é porque o dinheiro é pouco, às vezes porque o gasto é muito. Enfim. Nós queremos agradecer aos nossos queridos debatedores ilustres participando conosco aqui do nosso Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Olha, todo mundo tomou conhecimento, os nossos companheiros aqui no nosso estúdio também, os nossos ouvintes estão participando muito aqui no nosso WhatsApp sobre essa lei em Petrópolis, sancionada pelo prefeito Bernardo Rossi, assinada no dia 21 de novembro de 2017 agora, onde a Câmara Municipal de Petrópolis decretou e ele sancionou a criação, a lei número 7.587, fica criado o dia do servidora público municipal, bonito esteticamente no município de Petrópolis. A reação da população já é bastante intensa. As redes sociais estão reverberando isso o tempo inteiro. Nós aqui na rádio já recebemos vários comentários dos ouvintes, tanto de Petrópolis quanto ouvintes de outras partes do Brasil. O autor da lei é o vereador Márcio Arruda, com quem nós falamos agora.
Vereador, o senhor está ao vivo na Rádio 93 FM. Queremos agradecer ao senhor por falar com os nossos ouvintes para trazer a luz aí sobre esse assunto. Vereador, por que esta lei e o que ela significa? Bom dia. Bom dia, é sempre um prazer incomensurável poder fazer um esclarecimento. O único objetivo da lei foi arranjar recurso para as instituições de caridade. Só isso. Esses recursos, pelo que a lei ela aplica aqui, ele seria pago pelos próprios servidores, é isso? Não. A participação deles? Não. Aqueles que se dispusessem a ajudar participando do desfile, ainda iam vender 10 ingressos. Não tem dinheiro público, não tem nada. É o que diz... é uma forma da pessoa que vai desfilar ajudar também a instituição de caridade. Certo, aqui cada participante colaborará com a venda de 10 ingressos, o valor do ingresso será de R$20, se tratar de evento beneficente. Exatamente. Se eu estou entendendo bem, quem quiser desfilar tem que vender os ingressos. Não. Quem quiser desfilar, não. As pessoas foram convidadas, um grupo de senhoras foi numa sessão, foi em outra, no departamento, e selecionou os 10 desde que eles estivessem de acordo em querer ajudar as instituições de caridade. É isso. Se eu entendi bem, no parágrafo, no item de número 7 do artigo 2º, se eventualmente houver despesa, será descontada dos ingressos vendidos. Então, eu vejo se eu entendi, vereador Márcio Arruda. Além da essa divisão para essas instituições, ela acontecerá após as contas serem pagas. Ou seja, vamos ver quanto é que deu, pagamos as contas aqui e na sequência disso esses recursos serão encaminhados para essas instituições, é isso? Não. Se eventualmente pudesse ocorrer alguma despesa que não vai ter nenhuma. Ah, não vai ter? Não, nenhuma. Se não vai ter, por que tem esse item aqui? É porque pode acontecer de uma pessoa se acidentar, alguma coisa, aí tem. Mas não tem nada, não. Não há despesa. Não. O ingresso, comprado o ingresso, as pessoas eu tô lendo a lei, tá bom? Pode falar. Está perfeito até agora. O senhor está me acompanhando aí, né? Está perfeito. Estou aqui no item 9 do artigo 2, tá? Tá perfeito. Artigo tá 2º. perfeito. Comprando ingresso, as pessoas concorrerão a 3 prêmios de vale-roupas no valor de R$100, serão sorteadas durante o evento. É isso mesmo? Isso. E por que isso? 3 firmas se dispuseram a ajudar, dando um vale-roupa para quem já contribui comprando o ingresso para a instituição de caridade. A pessoa contribui, ainda corre o risco de ser sorteada por uma roupa. Agora, o outro item aqui, o senhor também fala aqui, nessa lei que foi assinada, aliás, foi sancionada, que a entrega desses prêmios, ela acontecerá, será entregue pela primeira-dama do município, a primeira-dama do executivo e a primeira-dama do legislativo. É isso mesmo? Não, prêmio não. É o que arrecadar da venda de ingressos vai dar para... Elas vão fazer a entrega. Elas que farão a entrega. Por quê, hein? Isso aí, então, a bem da verdade, tem que valorizar alguém, né? Só isso. Então, nesse caso, a valorização está sendo feita aqui, a primeira-dama do município, a primeira-dama do executivo, a esposa do prefeito e a esposa do presidente da Câmara Municipal. Eu tinha que escolher alguma pessoa para fazer isso e elas se dispuseram a fazer, só isso. E essa reação pública, como é que o senhor se sente em relação a esse assunto, vereador Márcio Arruda? Ô, irmão, eu quero que Deus me segue. Meu propósito foi só arranjar recursos para a instituição de caridade. Esse ano, há um mês atrás, eu já coloquei 307 mil, tirei dos recursos da Câmara que foram economizados esse ano para instituições de caridade, mais de 20. Eu sou de origem humilde. Eu sei a necessidade que essas instituições têm. Quanto mais recursos a gente puder dar para eles, é melhor. Eu vejo aqui, pelas suas leis, que o senhor tem uma conexão com os idosos, né? Exatamente. O senhor tem vários trabalhos relacionados a idosos. Quanto a isso aqui, está ok. Mais uma dúvida, vereador Márcio Arruda. Pode falar. Bonito esteticamente. Por que não seria, ou qualquer coisa que o valha, sem que houvesse essa distinção, hein? Não, eu tive que fazer
esse mote com essa chamada para despertar mesmo o interesse das pessoas, aí elas se despertadas, elas têm interesse em colaborar. Foi só isso. O senhor está orgulhoso? Ô, meu irmão, eu exerço meu mandato com dignidade. Minha primeira lei que eu fiz, deficiente físico acompanhado responsável, entrava pela porta da frente dos ônibus sem pagar passagem. Eu tenho lei para idoso, eu tenho lei para calçada, para empacotador de supermercado. Eu sou, meu mandato, eu conquisto através de trabalho, não é com dinheiro, não. Agora, é por trabalho mesmo. A pergunta ao senhor é o seguinte: diante dessa repercussão, exatamente esse é o ponto. Se o senhor está orgulhoso da lei que o senhor produziu, se o senhor está satisfeito, você está dizendo o seguinte: olha, eu fiz aqui o meu trabalho, minha consciência está tranquila, ou o senhor está entendendo que essa reação pública quer dizer que o público, que é para quem o senhor atua, a quem o senhor serve, estaria infeliz com essa iniciativa? Ô, irmão, presta atenção. Às vezes as pessoas só leram o título, não viu o conteúdo. Política, eu respeito a opinião de todo mundo, isso é democraticamente. Eu tive um propósito e a repercussão é outra. Os colegas que votaram a favor, que eu os convenci que o destino final da lei era bom para as instituições. Só por isso que eles fizeram. E já estão até correndo agora que eles querem revogar a lei. Quem vai perder não sou eu, quem vai perder é a instituição de caridade. Só isso. Pergunta ao senhor. Ouvindo o senhor, entendendo o propósito que o senhor faz, que o senhor tem, que o senhor apresenta aqui para os nossos ouvintes, por que razão é uma lei? Não poderia ser um concurso, um festival, um evento organizado pelo senhor com a sua habilidade, através da sua equipe, envolvendo o município, a cidade, as pessoas? Ou seja, por que fazer disso uma lei, vereador Márcio Arruda? Ô, meu irmão, eu só fiz isso para despertar a opinião das pessoas para ajudarem. Eu, certa vez aqui, eu não tenho nada contra ninguém, não discrimino ninguém. Eu fiz uma semana gay aqui, porque a cidade andava ruim depois de uma enchente, a cidade andava vazia, que eu entendi que se viessem para Petrópolis, uma semana gay, que o comércio ia melhorar, os restaurantes, pousadas. E eu fui massacrado pelos evangélicos. E a minha intenção era só a cidade. Aí às vezes é mal interpretado. Entendi. Agora, o artigo 2º, o seu item 5º, diz assim: a venda dos ingressos será revertida para 3 instituições de caridade, sendo uma de idosos, uma de deficientes e uma de crianças, a critério das primeiras damas do Executivo e do Legislativo. Quer dizer, além de homenageá-las, de honrá-las, o senhor deu a elas também essa autonomia? Elas têm essa autonomia? Talvez não tenha, mas eu até provo em contrário. Eu sou propenso a pensar bem dos outros. Então, eu acredito que se fizesse essa renda, eu não gosto de raciocinar sobre hipótese, que ela com certeza ia dar para as mais necessitadas. Certo. Bom, eu quero agradecer ao vereador Márcio Arruda, que naturalmente já está discutindo esse assunto com vários pares, e esses pares, como ele mesmo disse, já estão atuando para revogar a lei, mas não se esquivou de trazer a sua palavra aos ouvintes, aos moradores de Petrópolis sobre esse assunto. Vereador Márcio Arruda, muito obrigado, um forte abraço ao senhor. Olha, eu quero dar meus parabéns a você, um entrevistador que não fez acusações, quis saber só da verdade. E Petrópolis está à disposição do senhor. Obrigado. Quando vier a Petrópolis aqui, faça favor de passar aqui, que eu faço questão de mostrar a cidade. Obrigado, querido. Muito agradecido. Um abraço, irmão. Foi um prazer, hein? Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Muito bem, minha gente, uma matéria publicada por um grande site sugere que o processo de ficar sem compromisso pode ser importante para o desenvolvimento dos jovens e que por causa disso os pais não devem proibi-los de fazer isso. Segundo a reportagem, proibir afasta os filhos e o apoio dos pais nessa questão
isso faz com que melhore a relação com os filhos. Eu pergunto a você, ouvinte, você concorda com isso? Você conhece pais que permitem tudo aos filhos por medo dos filhos não se relacionarem bem com eles? Limites afastam os filhos. Qual deve ser a base educacional dos pais cristãos? Quero saber a sua opinião, começando ouvindo aqui o pastor Márcio Rocha sobre o assunto. Ô JR, quando eu li essa situação aqui, eu me lembrei de Eli. Eu não tenho como me esquecer dele, né? Há uma profecia sobre a casa de Eli terrível, simplesmente pela vista grossa que Eli fez, porque os seus filhos ficavam, né? Ficavam na porta do templo. Eles não tinham nenhum limite, compromisso, né? Não tinham compromisso com nada, né? E Eli olhava e chamou, estão falando, pai, não se mete nisso. Eu fico imaginando os filhos de Eli, falam, se o senhor disser não, eu vou entrar em deprê. E olha o grande problema. Apesar de ser uma história de muito tempo bíblica, ela serve para os dias atuais. A gente infelizmente, a gente percebe que os pais estão perdendo o controle de crianças de 8, 9 anos, que se jogam no chão dos shoppings, que se a gente não colocar limites, aonde a gente vai parar? Aonde nós vamos parar? Dentro da própria igreja. A gente às vezes vê, né? A gente fala, não deixa a criança subir na cadeira, não deixa a criança. Mas os pais, não, pastor, é nervoso, é problemático. Eu digo, minha mãe não gosta que eu fale isso, mas assim, eu sou de uma geração que tomava uns negocinhos na perna, né? Umas varinhas na perna, e hoje eu não sou revoltado com nada, né? Meu pai dizia não para mim, minha mãe dizia não para mim, e até hoje minha mãe às vezes diz não, mãe, faz uma batatinha frita bem, não, entendeu? Então assim, e eu não sou revoltado com isso. Por que a geração de hoje é revoltada quando um pai, né, chama para colocar um limite? São coisas que a gente não entende. Eu acho que a base da educação é bíblica. A impressão que se tem é que os filhos estão ficando mais fortes do que os pais, né? E os pais não estão conseguindo dizer não, estão sendo guiados pelos filhos. E eu conheço várias mães e pais que abrem todas as concessões, né? Abrem todas as concessões para seus filhos para serem amados. E pelo contrário, eles os desprezam. Não há garantia nenhuma. Não tem garantia nenhuma. Quanto mais você abre concessão, mais eles te desprezam, porque filho quer de fato disciplina. É necessário isso, né? E se a gente for realmente ser guiado pela palavra, a disciplina faz parte da educação. A Bíblia diz que Deus castiga aquele que ama. Esse castigo aí é a disciplina, né? Eu agradeço muito a Deus pela criação que a minha esposa deu aos meus filhos, já são todos casados, têm suas famílias, que ela disciplinava eles e às vezes eles ficavam meio chateados e ela falava assim, a minha vingança é que um dia você vai ser mãe, né? Então as meninas quem nunca ouviu hoje, isso? As meninas até hoje falam esse, lembram? Olha, a minha vingança quem nunca vai ser mãe. E uma coisa que nós vamos ver, devido a essa situação relaxada, essa educação relaxada que nós estamos vendo, é que tantos professores estão apanhando na sala de aula, né? Os policiais estão sendo desrespeitados, as autoridades, por quê? O princípio de autoridade acabou. Dentro de casa não existe autoridade. Então por que essa criança, esse adolescente, vai respeitar uma autoridade fora? Ele não respeita pastor, não respeita a liderança da igreja, ele não respeita ninguém. O que está acontecendo é o seguinte, quer tratar seu filho bem, seu filho ser de bem, dê limites a ele. Você vai ter um filho abençoado, só vai te dar prazer. Enquanto você pode, né? Eu concordo com essa matéria, porque ela diz o seguinte, isso pode ser importante para o desenvolvimento. Será. Será importante para o mau desenvolvimento. Eles serão mal desenvolvidos ou serão desenvolvidos para uma inclinação que não vai favorecer a sociedade. Que a gente cria um filho para que ele viva em sociedade. O homem é um ser sociável, relacionável. A questão é, como é que eu posso ver com bons olhos a prática e o estímulo a uma coisa que não tem compromisso vivendo em sociedade? Quer dizer, pense no contrário. Pense que você é alguém que está lidando com alguém e descobre, depois de se relacionar com esse alguém, que não havia compromisso, quando você esperava compromisso, quando você estava propondo um compromisso, certamente você vai se ver lesado. A maneira como eu vejo isso aqui é o seguinte, olha só como é que começa o título. Uma matéria publicada por um grande site,
é um grande site, então qualquer coisa que ele diga, porque ele é um grande veículo, é a verdade para o nosso tempo. A grande questão que o pastor que me antecedeu colocou, essa perda desse limite, essa perda da questão de você entender e reconhecer o papel da autoridade, não para a autoridade, mas para a vida em sociedade. Isso é perdido porque no nosso tempo, grandes veículos de comunicação, grandes veículos que são formadores de opinião, grandes formadores enquanto indivíduos, fazendo uso do seu espaço de formador de opinião, colocam questões que desconstroem tudo aquilo que a gente criou. O pastor falou agora, Márcio, novo, jovem, eu fui criado com disciplina, não me fez mal, me fez bem. Todos nós aqui à mesa, eu tenho certeza. Mas essa geração mais próxima do nosso tempo desconhece isso, e a sociedade dá mostras no noticiário do que isso resulta. O quanto a sociedade perde quando a figura da autoridade, não do autoritarismo, da autoridade é perdida. Veja, a matéria traz aqui uma série de razões para que o ficar sem compromisso seja estimulado. Ele não é nem permitido. Meu Deus. Ele é estimulado. Isso que eu fará bem. A gente sabe que o mundo jaz no maligno. Então, todas as vezes que você ouvir um conselho, uma pesquisa, um estudo, é bom lembrar do Salmo 1. Bem-aventurado o homem e a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não é desconfiar do indivíduo. O indivíduo é ruim, o indivíduo é... Não. Mas tem que avaliar. O senso crítico é uma das grandes bênçãos que Deus nos deu para nos poupar de frustrações. Porque qualquer indivíduo que entre nessa história, ele será sucumbido, ele sucumbirá a esse tipo de posicionamento quando ele se sentir frustrado, magoado, ferido, machucado. Por quê? Porque foi tratado como objeto, foi tratado como alguém descartável. Porque quando você fala em ficar, nós estamos falando em descartar. Sim. Ficar, isso não quer dizer ficar por longos anos. Ficar é ficar por um momento. Descartar após o uso. É descartar após o uso. É usar e descartar. Então, se você entende que descartar alguém é uma boa, pense em que você poderá também ser descartado. Esse tipo de instrução, ele não segue um padrão, não é nem bíblico, não. É o do bom senso. É daquele que você vai assim, pera, tem que ter bom senso. Posso não ser bíblico, mas tem que ter bom senso. Isso não é uma coisa de hoje, sempre aconteceu essa história com outros nomes, com outras terminologias, mas o que está aqui é o princípio da descartabilidade. Quando você pensa em descartar alguém, alguém pensa em descartar você. Pense nos dois lados dessa mesma história e pense, avalie o quanto isso pode ser considerado nocivo ao longo do tempo, na caminhada, com o passar do tempo. Hoje, é só hoje. Estamos na balada aqui, é só uma noite, é só um final de semana, é só um congresso, né? É só uma conferência, é só um retiro, só um acampamento, é só isso, é o olhar de quem só consegue ver agora. E eu quero lembrá-los que uma pessoa que só consegue ver agora é uma pessoa que não vê. Que só consegue ver agora não está vendo tudo. Deus quer trazer para nós muita coisa, eu peço a Deus que abra os olhos de quem está sendo envolvida ou envolvido por gente deste nível, que está esperando descartar você, que você acorde e que você não entre nessa história. E pai e mãe tem que ser pai e mãe. Tem gente que quer ser amiguinho. É ótimo ter pai e amigo. É ótimo. Mas se só for amigo, quer dizer que seu filho virou órfão. Esse é que é o grande ponto. Você pode ter, o pai e a mãe tem que ser amigo dos filhos. Mas quando ele é só amiga, a mãe, quando ela é só amiga, a filha ficou órfã. Se o pai, ele é só amigo, o filho ficou órfão. Então você tem que ser pai, você tem que ser amigo. Dá para fazer as duas coisas ou não dá, gente? Claro que dá. Claro que dá. E outra coisa, é horrível conviver com alguém que não tem compromisso, né? Essa pessoa se torna um peso morto. Então, hoje, pode ser um jovem, um adolescente, amanhã vai ser um marido, um pai de família. Sem compromisso. Você imagina um homem que não tem compromisso com nada, quem conviver com ele vai sofrer. Vai ter que carregar a carga sozinho. Se a gente ampliar essa questão do ficar, a gente segue uma porcentagem de pessoas que hoje têm DSTs porque ficaram. Grandes partes de doenças sexualmente transmissíveis é porque ficaram.
E aí, de verdade, são descartadas. Porque se você liga para alguém, meninas que são grávidas hoje, adolescentes, quem é o pai? Não sei, eu fiquei. Não sei quem é o cara. Porque ficaram. Isso são coisas que não é ilusão, não, é coisas do dia a dia. E o mais Quem lida com jovens sabe. E como é? Não sei, eu fui para uma balada, eu fui num negócio, fiquei, peguei herpes, peguei uma doença sexualmente transmissível. Pelo amor de Deus. Falta a disciplina, o ensino dentro de casa. Porque existem mães aí, eu conheço algumas, que a filha já está na quarta gravidez e ela vai tendo filho e vai trazendo para casa e a mãe vai cuidando. Não tem não para esses filhos, né? Então, não tem compromisso com filho, com família, com nada. É só sair para uma balada, ter relação sexual e vai levando a vida. Pensa só no momento, como disse o JR. Essa coisa é complexa, né? Porque eventualmente a pessoa não consegue ver além disso, mas está dito, está claro. Se você nunca ouviu a respeito, ouviu hoje. Pronto, acabou. Nunca ouvi nada sobre esse assunto. Acabou de ouvir hoje. Agora, ontem foi o Dia Nacional de Ação de Graças. É uma lei que existe no Brasil, influenciada por vários outros países, especialmente sobre os Estados Unidos, né? E eu encorajei ontem as pessoas a agradecerem a Deus e a pessoas, né? A Deus pelas pessoas. E eu queria consultá-los aqui, se vocês têm algum motivo especial para agradecer a Deus. Se vocês, olhando a vida de vocês veem assim, poxa, eu quero agradecer a Deus por isso, por aquilo, enfim, por pessoas que eventualmente não agradecem. Não é que não agradeça, a gente esquece. A vida está corrida, a coisa está agitada, a coisa está tensa, e pode ser que em algum instante da sua vida você tenha pensado em agradecer a Deus pela vida de alguém, a uma pessoa por ter sido importante na sua vida naquele ponto, e você eventualmente esqueceu. Nós voltamos a esse ponto já já. Estamos juntos no Debate 93. Nem falei a hora certa. Ô, Léa Mendonça, dê a hora certa aí para os nossos ouvintes, por gentileza. 11 horas e 54 minutos. Repita. 11 horas e 54 minutos. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. E aí, meus queridos, quem quer iniciar aí? Pode ficar à vontade. Olha, eu tenho agradecer a muita gente, mas não é questão de bajulação nem hora do amor. Eu tenho que agradecer muito a minha esposa. São 38 anos e da onde nós saímos e onde nós chegamos hoje, eu posso dizer que ela foi assim 99% do meu ministério, 99% da criação dos meus filhos, sabe? E foi aquela pessoa que eu chego a me emocionar por falar, porque ela foi que mudou a minha vida, assim, é lógico, falando na área material, né? Não estamos falando de Deus, mas foi aquela pessoa que sempre esteve ao meu lado, orando, buscando a Deus comigo, orando pelas madrugadas, e sempre foi aquela pessoa que me empurrou para frente, né? Me empurrou para frente. E hoje, se o Paulo Azevedo está aqui falando hoje alguma coisa, está dirigindo uma igreja, eu tenho que agradecer primeiramente a Deus, acima de tudo, e materialmente agradecer a minha esposa, que todos os demais encontros vieram após ela. Hoje mesmo eu estava vindo para cá, engraçado, né? Estava orando e agradecendo a Deus pelos meus pais que me ensinaram a palavra. Estava falando com Deus, Deus, como deve ser horrível viver sem norte, sem direção. O mundo está do jeito que está, porque as pessoas não conhecem o Senhor, porque não conhecem a palavra. E desde pequenininha eu era levada para a igreja, eu nascia no lar evangélico. Eu aprendi a amar a palavra, né? E tô aí já com os meus né? E na presença de Deus, sabe? Lendo a palavra, eu consigo entender a palavra, eu consigo receber a revelação da palavra. Então, eu vim, engraçado, nem imaginava que JR ia falar sobre isso. E estava orando, Deus, obrigada, porque eu conheço a tua palavra. Eu tenho muito a agradecer, e é uma quantidade muito grande de pessoas. É claro que eu vou começar essa lista agradecendo a Deus, que por sua infinita graça e misericórdia me alcançou. E importante, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui, mesmo sendo filho de pastor, mesmo sendo neto de obreiro, você que me ouve precisa ser alcançado também, salvo também. A gente não nasce e nasce crente, né? Então eu reconheço e sou grato a isso. O simples fato de reconhecer quer dizer para mim
que ele primeiro já fez a luz brilhar e eu consegui entender isso. Então, agradeço a Deus pela graça de ser salvo. Agradeço a meus pais, a pastor Jaime Soares, minha mãe, a pastora Luciene, por todo o incentivo, por todo o investimento ao longo de toda uma vida. Ainda hoje investem muito em mim. Agradeço a igreja que eu sou membro e tenho o privilégio de ser um copastor, Assembleia de Deus Bom Sucesso. Agradeço a minha esposa, Caroline, que caminha comigo há 11 anos e é difícil imaginar onde eu estaria sem ela. É uma grande companheira e mudou, realmente, como o pastor que me antecedeu, mudou. A vinda da minha esposa me acrescentou muito e eu colho frutos até hoje, sei que vou colher para sempre. A companheiros de caminhada que estão comigo hoje, que não estão mais comigo, que também sempre me incentivaram. Eu tenho alguns projetos que eu estou desenvolvendo ao longo desse ano, na área de internet, na área da música, e vejo esses amigos impulsionando, dizendo, eu acredito, vamos junto, conta comigo. Então, eu tenho uma lista enorme e sou grato a Deus por cada um deles. É impossível, né? Nós listarmos nomes, pessoas, situações. Não tem tempo para isso. Não tem tempo para isso. A nossa memória vai falhar. Mas assim, eu creio que a gratidão é algo inerente ao coração daquele que um dia teve um encontro com Jesus, né? Sou grato à minha esposa, sou grato aos meus filhos, aos meus pais, à igreja que pastoreio, né? Sou grato aos amigos e também aos inimigos, que por causa de muitos dos inimigos a gente tomou decisões certas, a gente seguiu em direções certas, né? A gente não pode dizer assim, não, tem que ser grato, em tudo dai graça. Em tudo, absolutamente tudo, até na hora da perseguição, até na hora que falam mal, né? Como a gente se levanta diferente, refletindo em situações. Mas de verdade a gente precisa ser grato a Deus todos os dias. Eu não sou mais o mesmo depois que me encontrei com Jesus. Eu não sei nem se eu estaria vivo, né? Se Deus não tivesse um encontro comigo, se Deus não tivesse me dado uma chacoalhada. Eu não seria mais o mesmo se eu não conhecesse a Marisângela. Meu filho, quando nasceu, mudou a minha vida. A minha filha mudou mais ainda. Então, assim, a igreja que a gente pastoreia, meu Deus, em tudo dá graça. Eu sou grato a Deus pela rádio, né? JR, Marcela, que num dos momentos mais difíceis da minha vida ministerialmente, me abraçaram, né? Não me deixaram sozinho, e tantos outros amigos. Então, eu sou grato por você que está agora ouvindo esse debate, né? Porque com certeza tudo isso vai acrescentar muito na sua vida. Muito obrigado, Senhor. Apresentando aqui os nossos queridos ouvintes, a ouvinte Eneida dizendo, agradeço a Deus porque ele me livrou do leito da morte, já passou por 8 operações, ela conta aqui, e pela graça do Senhor, Deus a abençoou, também pela mãe dela que esteve com ela o tempo inteiro. Deus abençoe, Eneide, você representa todos os nossos ouvintes, que hoje mais do que nunca estão com seus corações agradecidos ao Senhor. A prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria, todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo, verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Por isso, louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção.
Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito obrigado aqui aos nossos debatedores. Eu é que agradeço por esse time aqui. O pastor Samuel Soares, obrigado, um abraço, meu irmão. Muito obrigado, JR. É sempre muito bom estar aqui e compartilhar com você, com a Marcela, com os amigos da mesa, os ouvintes que interagem. É sempre um privilégio. Me sinto honrado e quero desejar a você que nos ouve uma tarde abençoada, um fim de semana de coisas lindas da parte de Deus, que você seja cheio da alegria do Senhor e, como diz a palavra de Deus, não deixe de congregar, esteja domingo em uma igreja e seja abençoado. Pastora Leia Mendonça, nossa querida Leinha. Obrigada por estar aqui. Quero pedir que o povo de Deus esteja orando pela minha mãe que está internada, mas Deus está trazendo todas as providências. Bênção. Vamos estar orando hoje aqui, inclusive. Pastor Márcio Rocha, obrigado, um abraço, querido. JR, eu que agradeço. Hoje foi um dia muito especial estar aqui com esses irmãos e com certeza eu quero profetizar uma vitória sobre a tua vida nesse dia. Pastor Paulo, obrigado, querido, um abraço. Muito obrigado a todos. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo pastor Vandenberg, lá em Londrina, no Paraná, que assiste sempre, está sempre escutando o debate, e a todos da Igreja Batista Independente lá do Mendanho. Que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente. Muito bem, muito bem. Olha, gente, hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, depois é domingo, e sempre às sextas-feiras eu trago aqui uma palavra para lembrar você que dá tempo até domingo de você organizar a sua agenda para estar na igreja. É muito importante. A igreja foi instituída por Jesus Cristo. Ela não é perfeita por nossa causa, por sua causa, por minha causa. Não é por causa dele. Por causa dele, a igreja seria perfeita. Mas como nós estamos inseridos nela, e foi assim que ele quis, ele resolveu assim. A igreja nasce dele e a igreja pertence a ele. Exatamente porque pertence a ele, ele disse: eu quero que vocês participem. Venham. E nós tornamos a igreja imperfeita. Vamos fazer o quê? Nós vamos lutar pela santificação o tempo inteiro. Não é nos afastando da igreja que ela vai ficar melhor. Se for assim, tem um problema errado com a gente. Porque se o meu afastamento gera um aperfeiçoamento dela, o problema então sou eu. É aí que eu preciso estar lá, para tratar, para ser tratado, para buscar ao Senhor. Você é pai, você é mãe, você pensa no futuro dos seus filhos, que bênção, né? Então uma das coisas mais importantes quando se pensa no futuro dos filhos é na vida espiritual deles. A gente vê muita gente preparando os filhos para a vida. É muito estudo, é formação disso, é daquilo outro. A gente tem cuidados especiais, mas quanto à vida espiritual, vejo muita gente relaxada com a formação dos seus filhos. E como disse aqui alguém, a vida manda fatura. Chega uma hora que a conta não fecha, minha gente. E aí que você vai pensar: puxa vida, onde é que foi que eu errei? Hoje ainda é dia de arrumar essa casa e buscar a bênção de Deus. Domingo, reserve um tempo para estar na casa do Senhor, na sua igreja, onde você é membro, onde você tem sido alimentado. É dia de você estar na casa do Senhor. Nós vamos orar juntos, vamos apresentar os temas diante de Deus, ouvimos aqui, discutimos, entrevistamos, debatemos os temas, vamos apresentá-los todos diante de Deus em oração. Quero mandar um abraço especialmente ao povo de Petrópolis, indignado com esta lei, indignado com a gente que mandou mensagem para cá dizendo: eu estou sem receber, servidores isso e aquilo. Enfim, são várias informações enquanto está se discutindo aquele tema que nós abordamos aqui para trazer esclarecimento a você. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos. E dentre as pessoas que estão enfermas, vamos orar pela nossa querida irmã Lenir, mãezinha da Leinha, e ela é alvo das nossas orações. Também vamos orar para que Deus console o coração daqueles que estão chorando a perda de uma pessoa querida e especial. Que Deus traga consolo aos corações enlutados em nome de Jesus. Senhor, nós louvamos a Ti nessa tarde. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui na Tua presença. Queremos colocar diante do Senhor a vida da irmã Leni. Reconhecemos o poder que há nas Tuas mãos, nas palavras que saem da Tua boca. E por isso que uma palavra seja lançada nesse exato momento em direção a Dona Leni. Nós cremos que ainda hoje, Deus, a Leia vai estar, Deus, compartilhando de um milagre, de uma melhora, de um levantar de Deus na vida da Tua filha. Pedimos também que o Teu Espírito Santo console o coração daqueles que perderam um ente querido, um amigo. Deus,
tu tens a palavra, tu tens o consolo. Ainda que sejamos eloquentes, nada do que possamos dizer tem mais poder do que uma ação do Espírito Santo no coração dessas pessoas. Deus, também que tudo aquilo que foi colocado aqui nesse debate possa ter tirado dúvidas. Deus possa ter colocado no corações das pessoas a fé, a esperança, sabendo que Deus tem cuidado delas e que a nossa vitória, Deus, vem de ti. A nossa vitória, Deus, vem das tuas mãos. A tua palavra diz que há festa na tenda dos justos, porque a vitória vem do Senhor. Nós declaramos uma tarde abençoada, um final de semana, Deus, debaixo da tua santa e poderosa palavra e mão poderosa de Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.